Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Marcos Vinícius e hoje eu vim falar de uma fase que a criança passa ali nos 2, 3 anos, que você dá uma ordem e ela simplesmente fala não, de graça, e você pensa, vou trocar os dentes de leite cedo dessa criança. Não é possível. Sem contar o choro e essas birras que faz, o choro parece que está batendo muito na criança. Né? Inclusive você deve pensar, qualquer momento o conselho tutelar vai bater aqui na minha porta que os vizinhos denunciaram. Bom, vou falar exatamente sobre esse período, vou falar o que a neurociência tem a dizer e, inclusive, já de adianto, não é birra, tá? Fica nesse vídeo que eu vou falar também como lidar com essa fase da melhor maneira possível. Como assim não é birra? De fato, não é birra, é uma fase. Porque é o seguinte, é nesse momento que o eu da criança, a individualidade dela, começa a vir um pouco mais. Não vai vir por completo, claro, tá? Que nem de um adulto, no sentido de, no adulto é só você ver. Acontece algo com uma pessoa e você fala, olha só, tu vai fazer isso com outra pessoa, comigo não. Você vê a sua individualidade ali, a sua identidade e você fala, não, ó, eu não permito. Com a criança é um pouco parecido. Se você vê a prova desse momento, é o seguinte. Antes, se você mostrasse uma foto da criança pra ela mesma, vamos supor que uma criança se chama João. Você mostra e pergunta quem é, aí ela vai falar, o João. Na terceira pessoa. Ele se refere na terceira pessoa. Agora, com o eu dele vindo, já não é mais na terceira. Ele se refere na primeira pessoa. Ou seja, quando ele vê, ele vai falar, sou eu. E aí marca exatamente essa fase. Então ele começa a querer botar um pouco das opiniões dele, do eu dele. Ele vai dar uma discordada ali, se ele concorda ou não. Entende? É claro que isso vai vindo aos poucos. Mas essas são uma das marcas clássicas que tem desse período. E aí é o seguinte, pô, beleza, fez sentido. Mas a ciência tem alguma coisa pra falar? Tem a ciência. A neurociência tem um negocinho pra falar. Vamos lá. Falando de cérebro, nós temos uma parte do cérebro que é chamada de córtex pré-frontal. Você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Fica aqui na frente. Ele é responsável pelas nossas tomadas de decisões, pela noção de consequência, organização de pensamento. E aí é nessa fase entre 2 e 3 anos que ele começa a dar os primeiros estágios iniciais de amadurecimento. E aí isso vai permitir que a criança comece a... Opa, eu não quero isso. E por isso o eu dela vem, porque isso permite que ela tenha um pouco mais de consciência de si mesmo e das coisas. Ela começa a ver que ela não é só ligada apenas ao ambiente. Ela também tem as suas vontades próprias, tá? E aí isso dá autonomia. Talvez você pense, pô, não é possível, porque se ela tá ganhando noção, eu tô achando ela muito sem noção, mas é como eu falei, é estágios iniciais. O córtex pré-frontal, na verdade, ele só vai estar pronto quando a gente tiver 25 anos, tá? Só após os 25 anos que, de fato, o córtex pré-frontal tá pronto, tá? Então, é devagarinho no negócio, tá? Só que a questão é o seguinte, ela começa a querer tomar as suas próprias decisões, fazer do seu próprio jeito, só que ela não consegue lidar com as frustrações quando o jeito dela não dá certo, entendeu? Porque, como eu disse, ainda está nos primeiros estágios de amadurecimento. Mas calma que eu não acabei, não. Falei um pouquinho do eu ali, da independência, agora eu vou falar das emoções. Tem também no cérebro uma parte que é responsável pelo processo de emoções, de controlar ali, enfim, de manejar as emoções. E é chamado de sistema límbico. Só que é o seguinte, ele ainda não está bem conectado ao córtex pré-frontal que a gente falou agora atrás. Ou seja, é como se, a grosso modo, de uma forma grosseira, é como se ele tivesse que estar assim, mas no momento ele ainda está assim. Só que ele também está a todo vapor. Ou seja, a criança ainda não consegue dominar ali e fazer uma gestão das suas emoções. Então por isso que ela chora com força, entendeu? Fala não com força também e pode ter as explosões dela. Resumindo, mais ainda, é como se o cérebro emocional dominasse a parte do cérebro racional. Por isso que eu falei que não é birra. É apenas uma fase, ou seja, ela está construindo a identidade. É um momento importante, não precisa enxergar dessa maneira. Se você enxergar como fase, as coisas vão ficar mais leves. E como é que a gente faz para ajudar a lidar da melhor maneira? Na verdade, é só a gente perguntar o que ela precisa nesse momento. Que é o seguinte, ela não sabe lidar com isso, que é muito novo. Ela vai testando, tem as frustrações e a emoção ainda tá lá toda a vapor. Ela precisa de acolhimento. Nos momentos de birra, se você tá estressado, cara, respira, entendeu? Bebe um copo d'água, deixa a birra rolar e depois você vai lá e dá um colo.
Agora, o importante é, ele tá testando limites, tá? Não pode voltar a palavra atrás. Não é não, tá? Então, se você proibiu de algo, tá? Você tem que manter essa palavra. Esse momento, ele precisa que você mantenha a sua... Na verdade, a criança precisa o tempo todo. Mas principalmente esse momento, tá? Então, você vai acolher, tá? Não tem problema. Fez birra, você dá um colo, não tem problema nenhum. Você tá acolhendo. O tato, o sentido do tato nesse momento é importantíssimo. Porque também tem a ver com o tato. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o tato. Que ele tem tudo a ver com esse momento também. Então, ele precisa desse aconchego porque ele não tá sabendo lidar com isso. Nós adultos, a gente chega, a gente tá num momento, a gente conversa com alguém, pô, cara, passei por isso, pô, mano, pô, faz assim, pensa assim, cara, ó, tá acontecendo dessa maneira, aí tu, pô, era isso que eu precisava. Pra criança, uma conversa racional não vai servir de nada, nesse momento, de nada. Como eu falei, o cérebro emocional domina a parte da razão nesse momento, vamos dizer de modo grosseiro. Então, ele precisa do limite, e esse limite precisa ser sim, com o seu não. E aí você pode dar o colo, é claro, sem problemas nenhum, tá? A questão é que ela precisa de alguém que a segure emocionalmente, tá? Que você esteja ali, você não precisa explodir, porque ela já tá explodindo, não precisa de mais um explodindo, sabe? E nessa maneira, inconscientemente, ela já entende que você está no controle, que você está dando limite e que você está acolhendo, tá? É claro, tem que ter muita paciência, muita, tá? Já lidei com turminhas com 12, 15, tá ali, sei como é que é um pouco desse negócio também, tá? Já, quando junta ali, o negócio fica daquele jeito. Mas conte com isso, é o pilar desse momento, tá? É você dar o limite, tá? É falar o que tem pra falar, dizer não, não volta atrás, mas não deixa de acolher também. E na medida que você também não cede à loucura, que eu sei que é difícil, tá? Você tá se mostrando pra ela entender inconscientemente que, tá bom, eu tô passando por esse momento, mas tem alguém ali que tá comigo, é minha mãe, é meu pai, seja quem for, ela tá segura e ela tá me passando essa segurança. O que eu indico então, aumente os momentos de tato intencionalmente, tá? Os momentos que fica no colo, os momentos que deita junto, que conta uma história, que brinca, porque é como eu falei, se uma conversa não serve, o que eu vou fazer então? Acolher. Ou seja, tá ali presente, tá? Também deve ser difícil porque tem a correria do dia a dia. Mas é a melhor maneira de lidar, porque é só assim que ele vai entender. Você não adianta conversar, então você tem que estar mais presente ali. Porque, querendo ou não, a presença dos pais fisicamente com eles é o que dá segurança para esse momento, tá? Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado. Se você está passando por isso, deixa aqui nos comentários, tá? Também, se tiver alguma sugestão que você queira dar, também deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.